Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a função jurisdicional, o que é jurisdição e como ela se conecta com a ação no processo civil. Imagine a seguinte situação do dia a dia. 2 pessoas discutem por causa de um contrato. Ninguém cede e o conflito só aumenta. Se cada um resolvesse isso por conta própria, o resultado seria insegurança e injustiça. É exatamente aí que entra a função jurisdicional. A jurisdição é a função do Estado de resolver conflitos aplicando direito ao caso concreto, de forma imparcial e definitiva. Quem exerce essa função é o Poder Judiciário. A jurisdição tem algumas características que sempre aparecem em prova e que fazem muito sentido quando pensamos com calma. Ela é una, porque a jurisdição é uma só, ainda que existam vários juízes e tribunais. Ela é indelegável, já que o juiz não pode passar sua função para outra pessoa. Ela também é inerte. Isso é importante. O juiz não sai procurando conflitos para resolver. Ele precisa ser provocado. E, por fim, ela é substitutiva, porque o Estado substitui a vontade das partes e impõe uma decisão. E como o juiz é provocado? É aqui que entra a ação. A ação é o direito de provocar o judiciário para que ele exerça a jurisdição. Não confunda isso com o direito de ganhar a causa. A ação é o direito de obter uma resposta do Estado juiz. Pense em um consumidor que comprou um eletrodoméstico defeituoso e a loja se recusa a resolver. Quando ele ajuiza uma ação, ele não está garantindo que vai vencer, mas está exigindo que o judiciário analise o caso. No processo civil atual, especialmente depois do CPC de 2015, ação e jurisdição caminham juntas. Sem ação, não há jurisdição em movimento. Guarde bem essa lógica, porque ela será essencial para entender os princípios que vamos conversar a seguir. Dando sequência ao raciocínio, no bloco 2, nós vamos falar dos princípios do processo civil, que funcionam como a base de todo o sistema. Os princípios do processo civil estão na Constituição Federal e no Código de Processo Civil e orientam tudo o que acontece dentro do processo. Um dos mais importantes é o acesso à justiça. A Constituição garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito ficará sem apreciação do judiciário. Em termos simples, isso significa que o cidadão não pode ficar sem resposta quando tem um direito violado. Outro princípio essencial é o devido processo legal. Ninguém pode perder um direito sem que exista um processo justo, com regras claras e respeito às garantias das partes. Pare e pense. Seria justo alguém ter seus bens bloqueados sem sequer saber que existe um processo contra si? Claro que não. É exatamente isso que o devido processo legal busca evitar. O contraditório e a ampla defesa também merecem atenção especial. Contraditório não é apenas falar depois da outra parte, é ter a chance real de influenciar a decisão do juiz. Ampla defesa garante o uso de todos os meios lícitos para provar aquilo que se alega. Imagine uma discussão entre vizinhos sobre barulho excessivo. Se apenas um deles pudesse apresentar provas e argumentos, o processo seria completamente injusto. Outro princípio muito cobrado é o da isonomia. As partes devem ser tratadas de forma equilibrada, respeitando suas diferenças. É por isso que o CPC prevê, por exemplo, a gratuidade da justiça, para quem não tem condições de arcar com as custas do processo. Tratar igualmente quem está em situações desiguais pode gerar injustiça. Esses princípios não ficam apenas no plano teórico, eles orientam a aplicação prática das normas processuais, especialmente aquelas que aparecem nos primeiros artigos do CPC, assunto do próximo bloco. Chegando ao bloco 3, vamos conversar sobre as normas fundamentais do processo civil, previstas principalmente nos artigos 1º ao 15 do Código de Processo Civil, sempre em sintonia com a Constituição Federal. Logo no artigo 1º, o CPC deixa claro que o processo civil deve ser interpretado conforme os valores e normas constitucionais. Isso significa que não existe processo civil isolado da Constituição.
O juiz, ao aplicar a lei, precisa sempre pensar nos direitos fundamentais envolvidos. Um destaque muito importante é o princípio da cooperação. O CPC exige que todos os sujeitos do processo cooperem para se obter uma decisão justa e efetiva em tempo razoável. Isso muda bastante a lógica do processo. O juiz deixa de ser apenas um espectador e passa a atuar de forma mais ativa, sempre respeitando a imparcialidade. Outro ponto essencial é a boa-fé processual. As partes não podem usar o processo como um instrumento de vingança ou atraso. Pense em alguém que apresenta recursos apenas para ganhar tempo, mesmo sabendo que não tem razão. Esse tipo de comportamento vai contra o modelo processual atual. O Código também valoriza a primazia do julgamento de mérito. Sempre que possível, o juiz deve evitar extinguir o processo por questões formais e buscar resolver o conflito de forma definitiva. Isso torna o processo mais útil e mais próximo da realidade das pessoas. No conjunto, essas normas fundamentais mostram que o processo civil não é um jogo de armadilhas, mas um instrumento para a solução justa dos conflitos. Entender isso faz toda a diferença na prova e na prática. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.